Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todas minhas irmãs em graça que fazem parte dessa família. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos e desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte dessa família. Quero também agradecer de antemão, antecipadamente, por aqueles que só fazem assistirem o conteúdo desse canal, mas que ainda não se inscreveram. E eu peço por gentileza que se inscrevam nesse canal. Deixem os seus comentários, deixe o like, que o like é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe essas mensagens e vamos juntos aprendermos, crescermos e aprendermos na graça e no conhecimento do Pai. Peço também que vocês se inscrevam no canal do irmão André Palhares, canal MDCG. Confira que lá tem muitos conteúdos bons também. Amém, meu irmão? Então, vamos que vamos. Eu quero trazer uma reflexão para nossas vidas que tem como tema dores do crescimento. É isso aí, dores do crescimento. Antes de eu ler o texto e algumas passagens, nós temos que entender que todo crescimento existe o momento da dor, ou seja, nós temos que passar por esse processo de dores. Isso em todas as áreas da vida. Ninguém cresce na vida, ninguém consegue chegar a algo, chegar ao porto desejado, se não passar pelo processo de dor, das dores. E nessa vida, em tudo, nós temos que passar por esses momentos de dores. Chama-se dores do crescimento. Isso em todas as áreas de nossas vidas. O crescimento vem acompanhado de dores, das dores. Fique até o final dessa mensagem que você vai entender. Todos nós, seres humanos, nós que um dia nascemos, nós passamos pelo processo e pela fase de dores, como toda criança passa. Todos nós passamos por essas dores, ainda em criança, na fase de criança, conhecida pela ciência e pela medicina como a dor do crescimento. Poucos pais sabem disso. Você sabia, meu irmão e minha irmã, você que é pai, você que é mãe, que poucos pais conhecem que seus filhos passam por uma fase de crescimento e nessa fase de crescimento eles sentem dores, conhecido pela medicina, conhecido pela ciência como dores do crescimento. Então poucos pais sabem disso.
E se você fizer uma pesquisa perguntando isso a um pai, a uma mãe, poucos pais vão ter esse conhecimento, esse entendimento. A maioria dos pais irão desconhecer esse processo em seus filhos e neles também, em nós também que somos pais, que um dia passamos e talvez nossos pais lá atrás não sabiam dessa verdade, não tinham esse conhecimento, o conhecimento desse assunto que se refere à dor do crescimento dos seus filhos, dos nossos filhos. E essa dor tanto é para o sexo masculino como do feminino. Essas dores apresentam nas crianças, ou seja, essas dores são frequentes em crianças entre 3 a 10 anos de idade. Entre o período de 3 anos a 10 anos de idade, começa a aparecer essas dores nas crianças, conhecido como dores do crescimento. Então, essas dores ela acontece em membros do corpo humano, conhecida como dor do crescimento, e essas dores elas são benignas, não são malignas, elas são benignas. E aparecem em ambas as pernas, principalmente em coxas, panturrilhas, canelas e atrás dos joelhos. Então essas dores aparecem sim, constante, numa criança entre 3 anos a 10 anos de idade. Mas isso tem como aliviar? Sim, tem como aliviar. Segundo a medicina, alguns acreditam que se trata de um desequilíbrio do ritmo de crescimento dos ossos, dos tendões, dos músculos. Pode se desenvolver de forma mais acelerada que outro. E quando se iguala esses ossos, esses tendões, esses músculos, eles chegam a se igualar, então a dor para. Então veja, e falando de crescimento, ou seja, o crescimento na Bíblia pode ser físico ou figurado. Se nós observarmos este livro chamado Bíblia, nós vamos encontrar diferentes tipos de crescimento e eu anotei aqui. Por exemplo, crescimento em tamanho, crescimento em números, crescimento em profundidade, crescimento em maturidade, crescimento em consistência, crescimento em sabedoria, crescimento em fé, crescimento em graça, na palavra e no conhecimento. Veja, meu irmão, em todas as áreas nós passamos por essas dores de crescimento. E veja, a Bíblia fala dá uma lista, entendeu? De crescimentos, né? Como por exemplo, em consistência, que eu falei aqui, maturidade, sabedoria, etc, etc. Então, o crescimento também, a Bíblia fala, a Bíblia mostra e fala de crescimento de nações, de povos, de governos, de domínios. A Bíblia está recheada de várias passagens falando disso. Veja bem, e o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Coríntios, aqui
1 Coríntios, veja 1 Coríntios capítulo 3, veja o que está escrito. No versículo de número 6 e o versículo 7, claro que aqui está em outro contexto, no tempo de Paulo ali, antes da parúzia, ali foi depois da cruz, antes da parúzia, antes da segunda vinda do Filho do Homem. Veja o que Paulo estava falando. Nós estamos hoje em outro contexto. Nós estamos na plenitude da graça, na plenitude do reino. Paulo aqui ele tinha colocado o fundamento, que era Cristo. Os pactos estavam se cruzando ainda. Então veja, no versículo 6, estava tendo uma dissensões aqui, divisões nessa igreja. E uns diziam que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, né? Então, mas tinha outro grupo que dizia que era de Cristo. Então Paulo aqui diz aqui, no capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 6 e o 7, diz assim, vamos ler o versículo 5. Pois, quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, falando isso para os irmãos de Coríntios. E conforme o que o Senhor deu a cada um. Aqui estava acontecendo divisões na igreja. Aí Paulo continua no versículo 6. Eu plantei, e veja que Paulo, ele se coloca. Ele não coloca os outros, ele se coloca. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Então, meus irmãos, veja, Paulo está falando do fundamento que ele colocou ali no primeiro século. A base. Ele estava falando do evangelho que ele havia recebido. O evangelho, o pacto para o entendimento. Então veja que o crescimento dos filhos de Deus, nós temos que aprender e reconhecer e admitir que o Pai dos Espíritos é Ele que efetua o crescimento, o querer e o realizar. Então você vê o próprio Paulo dizendo que é Deus que dá o crescimento, é Ele que deu, dizendo para Paulo. Então é Deus que dá o crescimento. Claro que aqui foi no tempo de Paulo, falando do fundamento colocado por ele. Hoje, nós que temos os olhos espirituais, nós conseguimos enxergar isso aqui e diferenciar o tempo de Paulo pregando a graça ao evangelho da incircuncisão e o nosso tempo hoje, no evangelho eterno. O evangelho eterno, meu irmão, é nada mais, nada menos do que o evangelho da graça, o pacto para o espírito, o pacto para o entendimento. Esse evangelho que é eterno, a graça é um evangelho eterno. Então, vamos ver aqui, vamos discorrer nessa mensagem. Então, nós estamos hoje em outro contexto, tudo já foi feito, tudo já foi consumado. Nós não estamos no tempo de Paulo, no tempo do fundamento. Então, veja, o nosso crescimento hoje, a cada dia, é nós sabermos dessas verdades que estavam ocultas de nós, onde nós fomos enganados, manipulados, agiotados por homens que deveriam estar trazendo conhecimento da verdade, o evangelho da paz, e eles distorcem a palavra. Então veja, com relação ao crescimento, não podemos esquecer disso nunca. Deus, o Pai dos Espíritos, é Ele que dá o crescimento a tudo, em tudo que tem vida nesse universo. Tudo que tem vida nesse universo é Deus que dá o crescimento. Não poderia sobreviver e existir nada que tem vida aqui na Terra se Deus, o Pai dos Espíritos, não desse o crescimento.
Por exemplo, observem a natureza. Toda a natureza, ela nasce, cresce, veja, nasce, cresce e desenvolve e morre. Nós não podemos esquecer que tudo também se acaba aqui na Terra. Menos a Terra não se acaba. Mas tudo que tem vida aqui na Terra, eu estou falando de tudo aquilo que tem vida, tem seu fim. Então, com relação à natureza, nasce, cresce e desenvolve. Porque o Criador sustenta todas as coisas, ô glória. As plantas, as raízes, a relva, os frutos, tudo que serve de alimento na natureza. É o Criador que dá, que gera. É o Criador que faz crescer. Os animais de todas as espécies, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Mas eles passam pelo processo do crescimento, passando por dores também. Veja o embrião humano que se desenvolve no ventre materno, todos e tudo crescem graças ao Criador sobre sua criação. Eu vou repetir essa palavra aqui. Todos e tudo crescem graças ao Criador sobre sua criação. Não é a criação, a criatura que crescem por seus méritos, por si mesmo. Não. É o Criador, com a sua graça, a sua soberania, que faz, que desenvolve esse crescimento em sua criação. João escrevendo lá no livro de João, diz: o homem não pode receber nada se não for dado do alto. Até o crescimento, como Paulo falou, quem dá o crescimento é Deus. Até o crescimento é Deus que dá. E o homem recebe, e o homem recebe, ele é capacitado a passar por esse, a chegar a esse crescimento, mas é Deus que dá o crescimento. Escute isso, eu vou falar. Todos os seres vivos aqui, eles se beneficiam com o processo natural de crescimento. E nesse processo natural de crescimento, todos alcançam a estatura e a maturidade. O crescimento também faz você chegar numa estatura e de maturidade. Nós temos que atingir a maturidade. E isso vem através do crescimento, para interagir e frutificar no mundo em sua volta. Então esse crescimento, ele gera isso. Porém, não podemos esquecer que esse crescimento, ou seja, todo crescimento passa por um processo natural de crescimento. O crescimento é natural, é automaticamente. Existem casos que o processo de crescimento é lento e outros, o processo de crescimento é mais rápido. Isso em todas as áreas da nossa vida. Porém, entre ambos o crescimento é natural. Porém, entre ambos o crescimento é natural. Tanto pode ser naquele que cresce mais rápido, como também naquele que cresce mais lento. Mas ambos, o crescimento, o processo é natural. Existem pessoas que querem crescer do dia para a noite. E querem colocar as carroças na frente do boi e se dão mal. Entendeu? Se decepcionam. Isso gera dor do crescimento. Ficam tristes, decepcionados, sem ânimos,
Porque muitas vezes querem colocar a carroça na frente do boi. Alguns verem outros crescendo mais rápido e isso alguns ficam tristes e querem desistir. Mas não desistam, meu irmão. Não podemos desistir. Uns irão crescer mais rápido, de forma mais rápida, mais automática, mais acelerada. Outros irão crescer de forma mais lenta. Entendeu? Mas ambos é um processo natural. E é Deus que dá o crescimento. Então veja, meu irmão. Outros querem crescer colocando a carroça na frente dos bois, puxando o tapete de outros. Mas perdão, mas se dão mal lá na frente. Entendeu? Então vejam, aprenda que o crescimento, o processo do crescimento pode ser rápido para uns e lento para outros. Com certeza. Para uns pode ser rápido, para outros pode ser lento. Porém, quem dá o crescimento é Deus. Com relação ao canal, eu queria que meu canal tivesse já mais de 1.000 inscritos, mas como eu vejo muitos aí se decepcionando, mas o processo é lento, meu irmão, para uns, e o processo para outros vai ser mais rápido, entendeu? Então, vamos aqui. Também não podemos esquecer, meu irmão, que os filhos de Deus, além de crescerem fisicamente, também podem desenvolver também o crescimento em caráter. Esse crescimento desenvolve o caráter do ser humano. Crescer em sabedoria, crescer em graça, crescer nas emoções, crescer na fé em Cristo. Sim, crescer na fé em Cristo. Então esse crescimento espiritual possibilitará um crescimento integral através de um relacionamento real e íntimo e verdadeiro com o Pai. Então, meu irmão, vamos ver aqui alguns textos, algumas passagens na Bíblia que fala de crescimento. Vamos ver? A gente já viu aqui. Vou ler novamente. Ó, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ou seja, em outras traduções diz, mas é Deus que dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento. Aqui estava havendo o quê? Dissensões. A igreja estava dividida. O contexto do texto fala sobre isso. É muito claro quando você olha, observa o contexto. E Paulo diz, quem é Paulo? Ele se coloca, quem sou eu, Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Eles somos apenas ministro, ele diz, ó. Somos apenas ministro. Ó, o versículo 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? É Deus que dá o crescimento, ele dá a capacidade a cada um. Por isso que a gente vê pessoas se decepcionando, porque vê alguns crescendo em outras áreas, principalmente no canal do YouTube, né? Pessoas se decepcionando, e outros, entendeu? Alguns verem uns crescendo mais rápido, de forma acelerada, e outros, entendeu? De forma mais lenta. E esses querem estar já, digamos assim, no mesmo nível, entendeu? Querem que o canal deles esteja no mesmo nível, entendeu? Lado a lado com aqueles que já começaram lá atrás. E que o crescimento foi acelerado. Tem outros que também hoje está lá no auge. Por quê? Porque também passaram, né, por um processo de lentidão nos seus canais. O irmão Elcio falou para mim, conversando, eu tenho o contato dele, ele disse que, se eu não me engano, ele passou 1 ano ou foi 2 anos com 100 inscritos. Então nós temos que ter o equilíbrio, a maturidade, porque senão nós iremos se decepcionar. Isso eu não estou falando só no sentido de crescimento de canal, mas isso é em todas as áreas da nossa vida. Então veja, Paulo diz aqui, ó, voltando para o texto, versículo 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5 diz, por quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros,
pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, ele dá o crescimento e capacita cada um de acordo com a vontade de Deus. Então tudo é de Deus. Olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, ou seja, é Deus que dá o crescimento. Então, vamos ver outras passagens aqui. Em Efésios capítulo 4, vamos ver Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Diz assim, Efésios 4, 13 diz assim, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrinas, pelo engano dos homens, com astúcias, enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Veja, meu irmão, que aqui está falando de crescimento. E esse crescimento aqui, no que tange o Evangelho, a nossa espiritualidade, o conhecimento, o entendimento, o nosso crescimento é para que a gente não venha mais sermos enganados, sermos levados por ventos de doutrinas. Entendeu? Então, esse crescimento, Paulo diz aqui no versículo 5, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O crescimento dos filhos de Deus é em Cristo. É Ele que é o cabeça. É o Pai que nos capacita a crescermos em amor, em entendimento. Então, vamos ver outra passagem aqui. Colossenses capítulo 1, mais aqui na frente. Colossenses 1, versículo 9 e o 10 diz assim, ó. Por esta razão, nós também, Paulo, né? Paulo está escrevendo para essa igreja. Estava tendo um problema aqui de gnosticismo, misticismo, ascetismo, judaísmo. Então Paulo estava resolvendo e combatendo a heresias que chegou nessa igreja através dessa carta. Escrevendo para os irmãos de Colosso. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Veja, e crescendo no conhecimento de Deus. Então, o crescimento, quem dá é Deus. O crescimento vem de Deus. Então, e esse conhecimento nos faz crescer, como nós estamos crescendo nesse Evangelho, na doutrina do Evangelho da Graça, para que a gente não sejamos mais enganados na escatologia já realizada, onde tudo já foi feito, tudo já foi consumado. Então veja, outra passagem aqui em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz assim, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18,
diz, é isso mesmo? 2 Pedro, não é 2 Pedro, perdão, é Lucas capítulo 2, versículo 52, perdão, Lucas capítulo 2, versículo 52, eu vou ler algumas passagens aqui que são contextos diferentes, mas fala de crescimento, vamos ver? Porque aqui é a aplicação da palavra é sobre crescimento, entendeu? Eu vou ler contextos diferentes aqui, mas que fala de crescimento. Lucas capítulo 2, versículo 52 diz assim, ó. Lucas capítulo 2, versículo 52 diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Veja, meu irmão, e crescia Jesus em sabedoria, em conhecimento, em entendimento e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E esse crescimento, ele é notável, ele é visto, ele é observado. Entendeu? Tanto diante do Pai, que é Ele que dá o crescimento, como diante dos homens. Olha, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Oh, glória! Nós estamos passando por esse processo de crescimento em graça. E os homens, as pessoas verem o nosso desenvolver, a capacidade que chegou até nós, que nos atingiu, essa capacidade dada por Deus. Não a capacidade própria do homem, com seus méritos próprios, não. Essa capacidade quem capacita é Deus. Paulo disse, é Deus que dá, é Deus que capacita. Paulo falou, disse, é Deus que capacita. A capacidade não vem do homem, a capacidade vem de Deus. O crescimento vem de Deus. Paulo falou também aqui, a gente leu aqui, que é Deus que dá o crescimento, mas Paulo também falou que Deus, Ele capacita. Vamos ver? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5 diz, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, vamos ver outra passagem. Não podemos esquecer que todo o crescimento, nós passamos por um processo da dor, mas esse crescimento, ele vai ser notável. Esse crescimento pode ser lento e pode ser acelerado. Para uns lento, para outros de forma acelerada. Mas não podemos esquecer que esse crescimento, quem dá é Deus. Então vamos ver outra passagem aqui. João 3, versículo 30. João 3, como eu falei, contextos diferentes, mas que fala de crescimento. E a aplicação da palavra aqui é sobre crescimento. João 3, versículo 30 diz, olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João exaltando a Cristo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso aqui é um ato de humildade. Alguém pode dizer, mas está fora da mensagem. Não, não está fora da mensagem. É porque também esse crescimento que Paulo falou, que Deus é que dá e que Ele é que capacita, nós devemos entender que João aqui falou que é Deus que dá, olha, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. E esse crescimento que chega até a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nós devemos entender, não deixar o nariz empinar, porque é necessário que mesmo que eu cresça aqui, em qualquer área da vida, mas que eu venha me diminuir, ser humilde. É necessário que eu venha diminuir e que Ele cresça. Mesmo que eu cresça em qualquer área, mas é Ele que está acima
Ô glória, ele é o cabeça da igreja. Ele continua sendo a cabeça do corpo, igreja. Então não devemos esquecer desse detalhe. Outra passagem aqui, em Atos, não, Colossenses 2,19. Vamos voltar para Colossenses 2,19. Colossenses 2,19. Que diz assim. Vamos ler o 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Olha, Paulo disse, ninguém vos domine. Não se deixe ser dominado por ninguém. Por homens. Aqui estava tendo, aqui eu já falei, heresias entrando nessa igreja e Paulo estava combatendo através da carta. Olha, ninguém vos domine. Era para os irmãos de Colosso. Mas nós podemos pegar esse exemplo aqui de Paulo para que ninguém venha querer nos dominar com ditaduras, com regras, com doutrinas, ventos de doutrinas, com rudimentos da lei. Olha, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado, na sua carnal compreensão. Inchado aqui, debalde, inchado aqui, a palavra inchado aqui é soberbo, doente. Olha, estando inchado na sua carnal compreensão, entendimento, o entendimento carnal. Aí vamos lá, versículo 19, e não ligado à cabeça. E não ligado à cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Paulo aqui estava falando que era Cristo e continua sendo Cristo ainda, o cabeça da igreja. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Vai crescendo em aumento de Deus. Veja, meu irmão, vamos ver outra passagem aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Que diz assim: E o Senhor vos aumente. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor. Esse crescimento também tem que ser em amor, em comunhão. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor, uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica. Então esse crescimento, ele tem que também ser em amor, para com os outros e para com você mesmo, para com nós mesmos. Então, meu irmão, eu quero parar por aqui, porque tem muita coisa, se fosse falar, tem muitas passagens que falam de crescimento. Então, que a gente venha ter equilíbrio e moderação. Saber que mesmo que você cresça, esse crescimento, você não pode, ou seja, mesmo que você cresça em qualquer área da sua vida, você não pode colocar na sua mente, no seu coração, que você está por cima. Não. João disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É ele que deve estar por cima. Ele que está acima e em cima de tudo e de todos. Tenha a humildade de reconhecer isso. Nós temos que entender e aprender que a capacidade vem de Deus. É Ele que nos capacita. E não por nossos méritos próprios, nossa meritocracia, não. É pela graça. Ô glória. Não podemos esquecer que o crescimento é Ele que dá. Mesmo que eu busque, que me esforce para almejar aquilo que eu desejo, seja em qualquer área, mas o crescimento quem dá é Deus. E no que tange ao evangelho da graça e do conhecimento, é Ele que dá esse crescimento. Não podemos esquecer disso.
Nunca, que a gente nunca venha esquecer disso. Que a gente nunca venha esquecer disso, que o nosso crescimento vem de Deus. Não deixe que a soberba, a arrogância, a prepotência venha querer te enganar, dizendo eu prego, eu faço, eu oro, se não for eu, não. Não tem nada de eu no que tange o evangelho, no que tange a espiritualidade. O eu sai fora. O eu sai fora. E a graça é que prevalece. O espírito da graça é que prevalece. Eu quero terminar aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim, ó. Veja bem, eu quero terminar aqui com essa palavra aqui, que Pedro falou. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18 diz: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora como no dia da eternidade. Amém. Aqui é em outro contexto. Aqui foi antes da parousia. Mas eu posso pegar isso aqui e dizer: cresçamos na graça e no conhecimento do Pai. Amém. Então que a gente venha continuar na graça e nesse conhecimento que é dado pelo Pai, que foi dado de graça, pela graça e por graça. Tudo é dele, por ele e para ele. Amém? Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se Deus assim o permitir.